As Dark Factories estão chegando no mundo do desenvolvimento de software. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse conceito e como você pode se preparar para esse novo ambiente. Bom, o conceito de Dark Factory basicamente é quando você tem uma esteira de entrega, de processo, de montagem de produto que opera 100% sem humanos. E hoje, a verdade é que muitas empresas estão tentando criar uma Dark Factory de software, um processo que você de ponta a ponta constrói tudo sozinho, mas ainda não temos assim isso difundindo no mercado. Mas fato é que isso vem ganhando mais espaço. Muitas empresas estão tentando. A gente mesmo aqui na minha empresa, na House, a gente está construindo. Questão de tempo, assim, eu acho que em 6, 7 meses a gente já vai ter as Dark Factories de software, que basicamente é um processo autônomo que vai gerando software e os humanos eles vão ser responsáveis pela revisão, por pensar arquitetura e tudo mais. Isso não é papo de ficção científica, isso já está acontecendo de maneira organizada aqui dentro da minha empresa. Eu sei de outras empresas que estão tentando fazer o mesmo. E basicamente você vê que o mercado de SaaS, de Software as a Service, todo virando de alguma forma para tentar cuidar um pouco mais do processo inteiro como uma Dark Factory. Então, tentando empacotar um serviço sem necessariamente a necessidade de humanos ali trabalhando naquele serviço e entregando esse serviço pronto como se fosse um software. Basicamente, o que eu gosto de dizer é que inverteu a lógica do SaaS. Então, a gente tinha o Software as a Service e agora a gente tem o Service as a Software. Você viu, por exemplo, que ferramentas como o ClickUp, ele hoje já está tentando de alguma forma cuidar também do processo de ponta a ponta de desenvolvimento de software. Um outro software concorrente do ClickUp, que é o Linear, já publicou, eu vou deixar aqui também nos comentários, o loop que eles estão criando de desenvolvimento de produto, para que lá dentro você já consiga fazer essa Dark Factory de software, como eu acabei de comentar. Então, necessariamente, sem falar com um dev, sem falar com alguém de produto, você tem um sistema que já faz tudo isso. Então, tem muitas empresas olhando para isso, fazendo isso. Eu acho que as empresas de SaaS vão ter que se remodelar de alguma forma, se reorganizar, porque às vezes faz até sentido você pagar por uma assinatura quando você está começando, quando você não tem uma estrutura ainda para desenvolver interno. Mas a partir do momento mínimo que você tem essa capacidade, e hoje o custo diminuiu muito para isso, é óbvio que vale mais a pena você ter o seu sistema próprio. Você não depende de terceiros para que esse sistema fique no ar. Você elimina um custo, às vezes elevado. Eu aqui mesmo na empresa, a gente vai economizar 200 mil esse ano, tirando o ClickUp e colocando a nossa ferramenta interna. E você coloca todas as suas regras de negócio lá dentro. Então a gente tem um processo de desenvolvimento aqui que ele não se adequava 100% ao ClickUp, que era a ferramenta que a gente usava. E eu precisava me moldar ali ao que o ClickUp oferecia de funcionalidade, e são sempre muitas, para que o meu processo caiba ali dentro. E quando a gente está desenvolvendo a nossa, não. A gente faz da maneira como a gente quer. Tudo bem que a gente é uma empresa de tecnologia, mas assim, hoje muitas empresas conseguem ter acesso a isso de maneira mais barata. Então é natural que as empresas de SaaS elas vão se moldando para de alguma forma tentar entregar algo 100% customizado, o que antes não era possível, mas agora elas são obrigadas a isso. E aí justamente o intuito desse vídeo é falar sobre esse novo padrão, onde o custo de produção de software, de uma funcionalidade, ele vai despencar e com as Dark Factories vai ser cada vez maior. E nesse cenário, o que é o diferencial? Qual que é a diferença de uma pessoa utilizando, uma empresa utilizando essa estrutura e uma outra? Quais são as empresas que vão vencer? Bom, na minha opinião, a grande dificuldade quando o custo de produção de algo cai muito é que as pessoas começam a construir coisas desnecessárias. Então, você ter a clareza e a visão do que de fato é necessário, pode parecer simples, mas não é. Então, é muito natural, é muito comum que todo desenvolvimento de produto você tenha um backlog gigantesco, várias prioridades, só que se você olha de fato, o que move o ponteiro ali, às vezes são 5%, 10% do que estava naquele backlog, e a maioria das pessoas tem dificuldade de conseguir decidir com base em algo objetivo, Principalmente no começo, tudo é muito baseado em hipóteses. E se o custo de produção diminui muito, onde uma pessoa sozinha, com ChatGPT, com Claude, consegue gerar um código e subir a produção, basicamente você vai ver uma enxurrada de produtos no mercado, só que uma enxurrada de produtos no mercado onde 1%, 2% deles vão de fato vingar e vão continuar. A gente teve isso desde vários momentos de evolução da tecnologia. Então a gente teve, por exemplo, lá atrás, quando começou a se popularizar os computadores pessoais, a gente teve os aplicativos que eram instalados no computador, em que você comprava o CD, instalava no seu computador e você poderia usar aquela suite de aplicativos ali de escritório e tudo mais. Depois, com aplicativos no celular, por exemplo, depois da Apple Store, da Google Store, teve uma enxurrada de aplicativos ali em 2010, todo mundo queria construir um aplicativo, mas a verdade é que a gente sabe que a gente usa o que 20 aplicativos aí no celular, que a gente usa diariamente, de mídias sociais, quantas
não surgiram, né? E quantas vingaram. E basicamente o que vai acontecer agora é a mesma coisa, só que para tudo, né? É como se fosse a explosão cambriana das aplicações de software, que pode ser web, pode ser mobile e por aí vai. Então, você vai ver apps cada vez mais nichados, né? O tal do microsize aí que estava em alta agora, onde todo mundo usava ferramentas no code ou low code para criar, basicamente agora podem usar o código e vão usar o código. O custo, inclusive, agora é menor do que usar um no code ou low code e basicamente vão colocar esses produtos na rua. Só que você ter um bom canal de distribuição, a retenção desses usuários no teu produto vai ser justamente esse tempero aí que vai fazer a diferença. Então, obviamente, a chegada de uma Dark Factory, se você conseguir aí da tua casa, né? Você como empresa conseguir contratar uma plataforma que faça o ciclo inteiro de desenvolvimento de produto, como eu estou chamando aqui dessas Dark Factories, você vai ter à sua disposição 24 horas por dia possibilidade de construir funcionalidades, construir features, corrigir coisas. Mas esse direcional justamente vai ser a diferença entre você e o teu concorrente. E esse direcional não é tão claro, né? Então tem várias coisas além da construção do software apenas que precisam hoje em dia ganhar relevância. Então, se o custo de desenvolver caiu, você precisa agora focar em como você vai metrificar as suas métricas de produto, como é que você vai metrificar bem a jornada do teu cliente no teu produto para ver onde eles estão abandonando, por exemplo, o que eles estão fazendo de fato no teu produto. Eu criei um fluxo de investimento numa plataforma, mas quando o usuário entra, a primeira coisa que ele clica é para investir ou ele se perde em algum outro botão. E aí, às vezes, a tua ferramenta, você não vai estar metrificando isso e o teu concorrente vai. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa estrutura baixa de produção de software para corrigir aquilo, para fazer um teste AB, e os usuários vão ficando cada vez mais inseridos naquele ecossistema, e aí sim esse app vai vingar enquanto vários outros vão morrer. Então toda essa análise de métricas, de KPIs de produto e toda essa instrumentação das aplicações, ela é essencial, coisa que antes, quando o custo de produção de software era muito grande, nem sempre. Às vezes você poderia deixar para lá algum desses processos que nada ia acontecer, porque para o teu concorrente chegar onde você estava em termos de desenvolvimento de software, ele ia demorar muito, o custo seria muito alto, mas isso não é mais a realidade. O próximo ponto que é necessário se atentar, tanto se você for construir uma Dark Factory dessa, ou se você for só utilizar, né, essa estrutura de ficar gerando código da maneira mais eficiente possível, sem interrupções humanas, o código ali da tua aplicação, a segunda coisa que você vai ter que pensar é justamente na estabilidade desse teu projeto, na estabilidade da tua aplicação. Porque pensa, se você tem esse fluxo gerando código em produção constantemente, de alguma maneira, em algum momento, depois de 6 meses, 8 meses, você pode começar a fazer funcionalidades que conflitam com outras que já existem no sistema. Então, às vezes você tem uma regra, por exemplo, que limita alguma coisa. E aí você cria uma nova funcionalidade que talvez vá de encontro àquela regra. Lá na frente, né, depois de 6, 8 meses, muitas vezes você não vai nem se lembrar dessa outra regra que já está funcionando, que já tem vários clientes que estão ali dentro daquela regra. E se você sobe uma nova funcionalidade que vai contra aquilo, você pode quebrar o teu sistema. Eu acho que os sistemas que vão permanecer por mais tempo também e vão ter sucesso são os sistemas mais estáveis, onde o usuário tem menos problema. Porque se de alguma maneira a gente tem uma enxurrada de aplicações nos mesmos nichos, porque o custo de produção diminuiu muito, o usuário ele vai trocar muito facilmente. A barreira de entrada e de troca é muito pequena, porque basicamente você tem 10, 15, 20 aplicações que fazem a mesma coisa, que resolvem o mesmo problema naquele subnicho, a briga vai ser muito maior. E se o teu app não é estável, não tem estabilidade que o usuário possa confiar e toda vez ele entra, ele sabe que ele vai ter os processos disponíveis para ele fazer, que ele não tem que ficar cadastrando toda hora as mesmas informações. Se você não tem isso, eu acho que o teu app provavelmente não vai estar aí nos top 5, nos top 10, provavelmente ele vai estar lá atrás. O custo de produção, como eu falei, ele diminuiu muito e a barreira de entrada vai ser menor. Hoje, para você sair de uma mídia social, como por exemplo, sei lá, o WhatsApp, para um segundo WhatsApp, você tem tanto o efeito de rede, que é um problema, né, que todos os nossos contatos estão no WhatsApp, quanto justamente a dificuldade de você criar um produto como um WhatsApp. Mas como a gente está falando de nichos novos que vão surgir, subnichos novos que vão surgir ao mesmo tempo, a tendência é que em vez de surgir um WhatsApp, como surgiu lá atrás, surjam 10, 15, 20. E a gente já está vendo isso, né? Por exemplo, finanças é uma área muito próspera e a gente tem visto vários apps semanalmente, diariamente, de finanças pessoais, por exemplo, para você controlar fluxo financeiro pessoal, para você controlar fluxo financeiro de empresa. Isso ameaça ERPs
grandes como Conta Azul, como Asas, porque às vezes o cliente não precisa daquele caminhão de coisas, de funcionalidades, ele precisa de uma, duas específicas. Quando você constrói um produto para um subnicho muito específico, você consegue também ser mais eficiente em termos de custo, ser mais barato. Então, esse é o movimento que a gente está vendo, os detalhes, os pequenos detalhes vão fazer a diferença. Então, acho que a paciência e o tamanho do problema e da paciência que o usuário vai aceitar é muito menor e vai cair cada vez mais nos próximos anos. Então, a tendência é que cuidar da estabilidade do teu app, tanto em termos de sustentação, né, de infraestrutura, quanto em termos de funcionalidades que não quebram, fluxos que não quebram, eu acho que é essencial. Aquela lógica que a gente tinha de feedback loop, né? Você quebra em produção mesmo, entrega muito rápido e quebra, tá tranquilo. Eu acho que esse fluxo, ele não funciona mais hoje em dia, né? Porque antes, beleza, você conseguiu ali um capital de risco, você conseguiu um sócio técnico, você identificou um problema e você começa a atuar com as pessoas que estão passando por aquele problema, mas necessariamente aquelas pessoas às vezes não têm uma outra solução. As iterações, conforme elas vão passando, elas iam melhorando a experiência daquele usuário, aqueles usuários early adopters que tinham um grau de tolerância maior, até que você vai atingindo outras camadas e vai crescendo e o teu app vai crescendo em termos de usuário e receita. Mas como eu falei hoje, a barreira é menor, o loop é quase que imediato, então você pode basicamente ter uma conversa, uma reunião com o usuário e no final daquela reunião, 1 ou 2 horas, você deve ter mandado aquilo para a produção. Mas será que você deveria ter ouvido aquele usuário? Será que o feedback que você entendeu daquele usuário é de fato o problema, a maneira como você tem que resolver? Que outras pessoas passam por aquilo? Ou você acabou criando um fluxo basicamente que uma pessoa só vai passar e outros usuários achariam um problema? Enfim, essas decisões, esse julgamento, justamente, essa camada mais analítica, onde os humanos vão ficar e onde os apps que forem melhores em tomar as decisões e fazer essas análises, eles vão prosperar. Bom, e esse conceito de Dark Factory, só pra gente fechar esse vídeo, tem um paralelo muito interessante que são as Dark Kitchens, né, que surgiram muito aí por conta dos aplicativos de entrega de comida. Então, antes você tem o restaurante, né, aquele modelo onde as pessoas podem ir e consumir lá, e em determinado momento você tem vários restaurantes diferentes no marketplace, só que no fim todos esses restaurantes é só uma capa e é a mesma cozinha que está fazendo aqueles pratos que estão sendo entregues via iFood. Então essa ideia de Dark Kitchen, tudo bem que na Dark Kitchen tem os humanos, mas a ideia é que dá-se a impressão de que existe uma estrutura muito maior, quando na verdade é uma estrutura que opera ali e consegue fazer uma entrega, por exemplo, no marketplace, né, como se fossem 10 restaurantes, 15 restaurantes, e você atinge vários usuários diferentes. Às vezes tem um cara que prefere, sei lá, o restaurante mais infantil, mais ali com uma pegada mais fitness, e aí você tem o outro que prefere o restaurante com uma pegada um pouquinho mais suculenta, então com pratos mais gostosos. Só que você não precisa necessariamente, como você está nessa estrutura do aplicativo, você não precisa de várias cozinhas, você pode ter uma cozinha que faz tudo isso, e você só muda a forma como você apresenta aquilo ali para o usuário. Então essa ideia do Dark Kitchen também é uma ideia interessante que aconteceu e isso está chegando aqui no mundo do desenvolvimento de software. E era isso para esse vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Te espero no próximo.